E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo sobre Naruto de novo. E dessa vez eu quero falar um pouco sobre a luta, né, entre o Sasuke e o Deidara. E eu acho que é uma luta muito interessante, uma luta bem polêmica também. Muitas pessoas falam até hoje sobre essa luta. Foi roteirizada, não foi, né? Será que o roteiro realmente salvou o Sasuke? Ou não foi o roteiro, né? Então a gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo, tá bom? Eu também peço que se você tiver a sua opinião, deixe nos comentários, obviamente de forma respeitosa, sobre o que você achou dessa luta. Realmente foi forçação de barra? Foi forçado ou não foi? Fala aí, fica à vontade. Eu vou estar aqui apontando a minha visão, a minha opinião sobre essa luta e também fatos que são demonstrados durante a luta aí, tanto no anime quanto no mangá. Queria pedir pra vocês, por favor, antes de começar esse vídeo de fato, deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos, vai estar me ajudando demais. Vocês vão estar me ajudando principalmente a transformar esse meu sonho, que é ser um youtuber, em um trabalho pra eu poder realmente viver do que eu amo fazer, do que eu gosto, que é gravar esses vídeos aqui pra vocês, pro canal. Então, bom, vamos começar sem mais enrolações pra esse vídeo, bora lá. O começo do confronto vem por parte do Deidara, que começa atacando o Sasuke com uma das suas argilas e o Uchiha simplesmente se defende sem nenhum esforço contra o ataque do Deidara, simplesmente utilizando uma invocação de cobra em instantes. Lembre-se disso porque vai ser muito importante. A invocação foi em instantes. Então o Deidara lança inúmeras bolas de argila no campo de batalha. Porém, o Sasuke lança pequenas linhas do elemento raio que impede as esferas de argila do Deidara tocarem nele. Na verdade, elas ficam presas nas árvores e algumas ficam perto do Tobi, mas elas não explodem. Isso é uma estratégia do Sasuke, por sinal. Mas por enquanto a gente vai ignorar isso. Deixa pra mais tarde. Vocês vão entender tudo daqui a pouco. Após isso, o Sasuke surge atrás do Deidara, mas o Deidara percebe isso e lança outra argila em direção ao Sasuke para explodi-lo. Porém, óbvio que o Sasuke sai ileso dessa situação, o que obriga o Deidara a ter que utilizar clones de argila que ele mesmo cria com a sua argila explosiva, que são tão densos que a lâmina da katana do Sasuke dessa vez não conseguiam cortar. Então o Sasuke optou por ir no taijutsu contra elas, deixando a espada encravada, né? Ele perfurou um desses clones e deixou a espada encravada nele, enquanto ele estava ali utilizando o taijutsu e utilizando também o estilo raio dele. Ele conseguiu dividir alguns bonecos de argila, inclusive, com o estilo raio sem muita dificuldade. E usando o estilo raio também, o Sasuke percebe que consegue separar o corpo deles, ou seja, toda vez que ele usa nessas marionetes, ele consegue separar o corpo delas utilizando o estilo raio, o que também é importante para essa luta, por isso eu ressaltei agora e lembre-se disso. Após isso, o Deidara tenta lançar os pedaços de argila em direção ao Sasuke para explodi-lo, já que ele tinha dividido o clone em vários pedaços. Eram vários clones, eles foram divididos em vários pedaços, então provavelmente causaria uma grande explosão no Sasuke. Porém, não resulta em nada, pois o Uchiha consegue se esquivar de todos, mas em determinado momento, o Deidara acaba acumulando inúmeras argilas no Sasuke, né? Porém, dessa vez, realmente entrando em contato com o Sasuke e o explode ali mesmo. Mas ele utiliza o jutsu de substituição e o Deidara se vê obrigado a utilizar uma abordagem e estratégia diferente na luta. Então, ele faz um dragão de argila e sobe em cima dele para utilizar ataques aéreos. E, cara, ele literalmente faz o dragão cuspir esferas de argila e pede assistência pro Tobi. O cara pede ajuda pro Tobi na frente do Sasuke, que tem o Sharingan e pode literalmente prever... enfim, a gente ignora essa parte, mesmo não fazendo sentido nenhum. Então, o dragão cospe, um dragão menor que parte em direção ao Sasuke em alta velocidade. E o Uchiha até tenta se esquivar, mas eventualmente é pego pela explosão produzida por ele. E com isso, ele pula pra longe e absolutamente nada acontece com ele novamente. Mano, nem sequer rasga a capa do Sasuke, tá ligado? Que explosão é essa? Mas enfim, o Deidara opta por voar e o Sasuke utiliza da espada Chidori dele pra tentar alcançá-lo, mas obviamente ele tem um alcance limite, esse jutsu tem um alcance limite. Na verdade, muitos jutsus têm um limite em Naruto, seja de alcance, poder ou velocidade, e o do Sasuke não seria diferente. Então o Deidara percebe isso e elabora uma estratégia de ficar arremessando dragões de argila até o Sasuke, que obviamente tem que se esquivar, mas acaba pisando em uma das bombas C4 do Deidara que foram plantadas pelo Tobi no chão. E até aí tudo bem, parece mesmo que o Sasuke se ferrou, mas como eu disse pra vocês, o cara tem o Sharingan e ele viu isso acontecendo, ele viu o plano na frente dele. Por isso, na verdade, ele utilizou a marca da maldição pra se proteger dos ataques. E lembrem-se disso também, porque vai ser muito importante e crucial pro final da luta, tá bom? Então, tem mais um diálogo entre os dois e a luta volta com o Deidara lançando mais um dragão de argila no Sasuke. E o Sasuke arremessa a sua katana pra longe, fazendo parecer que foi apenas um acidente e a sua espada sair voando. Porém, ele imbuiu ela com estilo raio, sem que o Deidara percebesse. E então, ele lançou duas Fuma Shurikens, que pra quem não sabe são aquelas shurikens gigantes que inclusive o Naruto se transforma lá no arco dos Zabuza, pra quem não se lembra, onde o Sasuke arremessou, enfim. Quem não lembra disso é de Naruto clássico, mas vai estar aparecendo na tela pra vocês também verem, tá bom? Mas enfim, ele lançou essas Fuma Shurikens em direção ao Deidara, mas ele se esquivou tranquilamente com o dragão e lançou mais um dragão na direção do Sasuke pra finalizá-lo. Mas é aí que o Sasuke pula em sua espada e usa de impulso dela mesma pra lançar um Chidori na asa do dragão, e ele inclusive consegue cortar uma das asas do dragão e derrubar o Deidara de cima
cima dele. E não só isso, como ele também puxa novamente as Fuma Shurikens e perfura os 2 braços do Deidara, o impedindo de fazer qualquer coisa. Então, ao cair no chão, todos os explosivos postos pelo Tobi são acionados e desencadeiam uma explosão em massa enorme por conta disso. E para desviá-la, Sasuke utiliza cobras de suas costas para fugir do ataque, se prendendo em uma das árvores que tinha próximas ali e ficando ali enquanto se recupera e desativa a sua marca. Tudo isso possivelmente para poder poupar chakra, né? Já que essa luta provavelmente iria se estender por mais um tempo, o Sasuke provavelmente sabia disso e obviamente ia ser uma luta exaustiva, já que ele tá enfrentando ninguém mais, ninguém menos que um membro da Akatsuki, né? E todo mundo no universo de Naruto sabe o quão poderoso, o quão complicado e o quão difícil é lutar contra eles, né? Então assim, desavisado o Sasuke não tava. E o Deidara surge novamente, mas agora com um pássaro de argila, muito parecido com o que ele utilizou contra o Gaara, né? E com o Gaara também, ele usou de transporte, enfim, diversas vezes no começo do anime. Então, pra quem assistiu já lembra, né? E pra quem não assistiu, tá vendo aí na tela também. Basicamente, ele retirou as Fuma Shurikens com os pés enquanto ele tava caindo, então ele retomou o controle de tudo. E aí tem um flashback do Deidara, onde explica o porquê de ele odiar tanto o Itachi, o Sharingan, mas ainda vai ter bem mais flashbacks, vocês vão ver aí. O que o deixa com ainda mais raiva do Sasuke, e ele decide apelar agora, utilizando uma técnica apelona demais, onde ele cria um clone dele mesmo, de argila, que quando explode, ao invés de causar uma explosão em massa, ele na verdade apenas explode e destrói organismos vivos, como animais, humanos e formas de chakra que tem dentro dos organismos desses seres vivos, através da argila que corre pela atmosfera, como se fossem na verdade como se fosse não, são mini esferinhas de argila explosiva, sabe? E assim tudo parece perdido junto ao Sasuke, que se desintegra e some, desaparecendo completamente, indicando o possível fim dele. Mas é então que o Sasuke utiliza de um genjutsu no Deidara e surge atrás dele com um Chidori preparado e com a sua marca da maldição ativada, perfurando o Deidara, mas não em local grave. Afinal, o Sasuke buscava informações do Itachi e não queria derrotar ele ainda. Na verdade, o Sasuke nunca teve a intenção real de derrotar o Deidara, apenas conseguir informações. Foi o Deidara que começou querendo derrotar o Sasuke. Mas então o Deidara diz que já esperava que o Sasuke não fosse derrotado naquele momento, pois desde que ele lutou contra o Itachi, ele começou a utilizar um tapa-olho para treinar aquele olho contra um genjutsu do Sharingan ou um genjutsu no geral, para sempre estar preparado. Então ele usa disso para aparecer embaixo do pé do Sasuke e o segurar enquanto o outro Deidara se torna apenas um clone de argila. E então ele começa a criar uma nova explosão do mesmo tipo da anterior, só que em menor escala, para apenas destruir o Sasuke, enquanto ele mesmo foge e deixa o Sasuke preso ali. E quando ele tá prestes a explodir, o Sasuke sai de lá com o seu Chidori novamente ativo, e quando o Deidara tenta explodir o Sasuke, ele percebe que não faz efeito no mesmo, já que o Sasuke pulverizou todas as argilas dentro do seu organismo com o seu estilo raio, mostrando que o estilo raio anula a natureza de chakra do estilo argila, que é uma variação do estilo terra. E pra quem viu Naruto sabe que o estilo raio é superior e subjuga a terra, fazendo com que as explosões do Deidara não tivessem efeito. E como o Sasuke já havia testado isso 2 vezes durante a luta, no começo, quando ele utilizou as linhas de raio, né? No meio, quando ele lançou propositalmente a sua espada com raio em um dos explosivos no chão. Ele já sabia que não iria ser explodido, e então utilizou seu genjutsu novamente no Deidara, o fazendo perceber e cair na real que o Sasuke estava atrás dele e deu um soco nele, derrubando no chão. Então vocês perceberam aí que o Sasuke já tinha percebido tudo, tanto com o Sharingan, como também ele estava testando até onde iriam os limites da natureza de chakra do Deidara, das argilas do Deidara. Então meio que ali vocês já percebem que o Sasuke já estava meio que atento a todo tipo de situação que estava sendo posta ali para ele lidar, né? Então a luta começa a chegar ao fim, depois de toda a luta que teve contra o Deidara. Eles têm uma conversa onde o Sasuke explica tudo que fez para vencer ele, que foi inclusive essa explicação que eu acabei de dar para vocês, e Deidara tenta reagir, mas cai no chão exausto e machucado. Ele até tenta lançar cobras de argila no Sasuke, mas ele as desativa com o seu estilo raio. Novamente, mas então ele cai no chão. Exaustos, eles conversam mais um pouco e o Deidara pergunta pro Sasuke se ele não devia estar em pânico naquele momento, mas Sasuke não parece nem um pouco preocupado. Afinal, ele possivelmente já tem um plano ali em mente e nem sequer responde Deidara. Ele só pergunta e quer saber sobre o Itachi, o que deixa o Deidara pistola demais, e o Sasuke então finalmente desativa o seu Sharingan, possivelmente para poupar chakra. Afinal, nesse ponto da luta, muitos apontam que o Sasuke já estava sem chakra e para ele seria impossível realizar quaisquer outros feitos, mas rapaziada, isso foi uma fala do Deidara e não do Sasuke. Em nenhum momento o Sasuke afirmou estar sem chakra, nem mesmo um balão de pensamento não teve ali isso, ou seja, nem no mangá Sasuke demonstrou estar sem chakra. Ele apenas estava cansado e exausto fisicamente, o corpo dele estava cansado, dava pra ver que ele estava machucado também, e provavelmente sim tinha perdido muito chakra, mas ele ainda tinha chakra sobrando.
Então aparece mais um flashback do Deidara com o Itachi, e o Deidara, depois de perder pro Genjutsu do Itachi, acabou invejando e o admirando ao mesmo tempo, sem querer admitir isso. Então ele ficou irritado e teve que entrar pra Akatsuki por perder pra ele. É então que o Deidara decide sacrificar utilizando de seu jutsu final. Nesse momento Sasuke parece preocupado por não saber o que mais o Deidara tem na manga. E ao perceber que o Deidara utilizaria o seu estilo final, que provavelmente seria uma explosão imensa, Sasuke tenta recuar, mas percebe que seu corpo já está completamente exausto e machucado e cedendo. Seria inútil ele tentar fugir assim. É então que Deidara se explode, criando uma explosão avassaladora e fazendo todos acharem que Sasuke havia perdido. Porém, Sasuke surge após ser invocado por Suigetsu na cobra de Orochimaru. E lá ele, isso aí ficou meio estranho. E aqui, pessoal, é a parte que devemos analisar completamente a situação. Ao ver Sasuke sendo invocado, muitos pensariam que o roteiro favoreceu ele completamente e que seria impossível para ele ter fugido. Mas vamos aos fatos. Primeiramente, o Sasuke não estava zerado de chakra. Então, ele provavelmente utilizou da sua reserva de chakra que ainda restava para controlar a sua invocação com o Sharingan, o que provavelmente o esgotou no processo, obviamente, e a gente viu isso no final da luta, né? Mas então, como ele a invocou, sendo que isso também gasta chakra? Então, aí tem duas possíveis explicações. A que eu acho mais plausível é que na verdade não foi o Sasuke, mas sim o Orochimaru, que inclusive queria o corpo do Sasuke, né? Como todo mundo já sabe, o cara é estranho demais. Como nessa época o Sasuke havia absorvido o Orochimaru, e sim, isso foi explicitamente citado e dito no anime e no mangá, ele poderia ter utilizado dessa reserva, como inclusive ele utilizou em sua luta contra o Itachi, para poder invocar a cobra, o que explicaria a reação de Suigetsu ao ver a cobra, é que o Suigetsu mesmo diz que aquela é a cobra do Orochimaru. A outra seria que o Sasuke ainda teria um pouco de chakra sobrando, ou utilizou novamente o senjutsu dele, né, a marca da maldição dele, para poder invocar a cobra, manipulá-la e fugir dali da luta, chegando até os outros cansados, como foi mostrado, exausto, e Shoshu Kapegamanko necessitando de repouso e cuidados da Karin para se recuperar. E acho que, na minha opinião, foi isso a batalha, pessoal. Então, pra mim, não foi roteiro, acho que realmente a luta foi toda bem coordenada, eu acho que tudo que aconteceu lá faz sentido na obra, acho que tem uma explicação válida, e mesmo que você não queira aceitar, cara, era tudo isso que o Sasuke tinha no arsenal dele, e possivelmente ele poderia ter utilizado sim, como provavelmente utilizou na luta. Eu não sei se tem algum tipo de matéria que o Kishimoto revela, né, algum databook de Naruto, ou alguma entrevista que ele cita essa luta contra o Deidara e explica uma possível outra solução. Quem souber, deixa nos comentários, mas na minha opinião acho que foi essa a luta, acho que foi isso que aconteceu na luta, né, e acho que é por isso que o Sasuke sim venceria o Deidara dessa forma, porque ele tinha muita coisa, muito arsenal e muito poder naquele momento, não à toa ele se garantia e pensava poder vencer do Itachi naquela luta. E se ele chegou até que perto de vencer o Itachi nerfado, ele provavelmente teria sim vencido o Deidara, que era muito inferior ao Itachi em diversos ou quase todos os aspectos, praticamente tudo. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece, por favor, eu vou pedir de novo pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar pros amigos, vai estar me ajudando demais. Não esqueçam também de beber água, agitar a postura de vocês, tá certo? Principalmente nesse calor que tá aqui no Brasil. Rapaziada, não esqueçam de serem felizes também, fiquem com Deus, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Beijão pra vocês, até mais, tchau, tchau!